Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, esse vídeo aqui eu não ia gravar ele hoje, mas eu tive uma conversa muito legal com o senhor. Eu nem gravei o nome dele, mas esse senhor deu para ver que ele é sincero, muito sincero. Mas infelizmente ele ainda não conhece a verdade e ele, infelizmente, com a conversa foi complicada, sabe? Explicar para uma pessoa que não tem conhecimento requer uma paciência e uma sabedoria um pouco mais elaborada. E paciência eu tenho de sobra, graças a Deus, e eu consegui, pelo menos a meu ver, explicar de uma maneira mais detalhada alguns pontos para ele. Infelizmente, eu não consigo entender por que que o sistema religioso, na maioria das vezes, faz isso. Eu penso diferente de alguém, eu já sou inimigo dessa pessoa. Infelizmente, hoje, o sistema faz isso. Você não pode ter uma opinião diferente, você não pode pensar fora da caixa, que a igreja que você congrega, o sistema que você congrega, já te vê como inimigo, já é um herege, e é muito triste isso, sabe? Primeiro, eu não coloquei aqui nos slides, mas acepção de pessoas é pecado. Então, quando uma igreja no qual você congrega fala, não fala com fulano, não fala com aquela pessoa, você não pode assistir o vídeo dela, isso é acepção de pessoas. O próprio apóstolo Paulo diz que você tem que estudar de tudo e reter o que é bom. Então, até onde eu sei, a igreja não é seu pai e sua mãe. Ela não pode mandar em você como pai e mãe. Se faz isso, algo está errado. Então, vamos pensar primeiro nesse ponto de Efésios 6,12. Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando alguém não entende a Bíblia, eu não viro inimigo dela. Eu sei que ela não tem conhecimento bíblico ou que não aprendeu o suficiente, e aquela informação muitas vezes é um choque. Eu entendo isso. Mas se ela não quer aprender, meu problema não é com ela, é com o espiritual. Então, quando o cristão tem problema com você, você vai mostrar a Bíblia, você vai ensinar a Bíblia, sem ofender ninguém, e ele te vê como inimigo, aí você já começa a pensar se os frutos dele realmente são de Deus, certo? Porque se a Bíblia está dizendo aqui que o meu problema é com o espiritual, não é com meu irmão de sangue. Eu tenho, como cristão, conhecedor da palavra, orar por ele. Isso é algo muito importante a se colocar. O segundo ponto a se colocar é quando Paulo fala para Timóteo, na primeira carta do capítulo 3, versículo 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E eu que o digo, irmão. O trabalho que eu tenho e também outras pessoas que eu conheço para pregar a Bíblia é complicado. Porque quanto mais te prega, mais te abre a Bíblia, mais te mostra a verdade, e parece que as pessoas estão cegas. Elas não conseguem que mais raciocinar direito. Elas são tipo papagaio de pirata. É complicado. Olha como serão essas pessoas. Isso aqui, a Bíblia está falando de cristãos. A Bíblia não está falando de pessoa mundana. Olha o que ela fala. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Vamos parar aqui e entender. Homens amantes de si mesmo, egocêntrico máximo, avarentos, pessoa que faz tudo por dinheiro, né? Os pregadores que cobram 90 mil para pregar, que se o diga, né? Que se o evangelho é de graça, eles cobram. Crítica, eu estou criticando mesmo. Presunçoso, isso aqui é uma arrogância, tu vai mostrar a Bíblia para a pessoa, eu já sei, aí tu vai conversar com ela, a pessoa tira até de contexto o que está escrito, de tanto que ela sabe, né? Presunção é uma coisa complicada. Soberbo, arrogância, parece que a pessoa sabe tudo, não precisa aprender mais nada. Aonde ela está, só eles pregam a verdade. Blasfêmios. Existem pessoas que blasfemam contra Deus. Existem pessoas que chamam Deus de mentiroso. Você sabia que quando você prega errado, você chama a Bíblia de mentirosa e chama Deus de mentiroso? Você sabia disso, meus irmãos? Vocês estão sabendo disso? Quando você prega uma coisa que não está escrito, você está chamando Deus de mentiroso. Você está blasfemando contra Deus. Desobedientes a pais e mães. Isso aqui nem precisa botar, né? Nem precisa botar. Eu sou professor. Eu tenho muito aluno que é filho de líder, filho de pastor, que é filho disso, são piores do que o do mundo. Eu não consigo entender se o exemplo que tem em casa, eu prefiro acreditar que não seja isso, ou o menino se solta,
né? Porque a minha criação, não estou dizendo aqui que meu pai é melhor que os outros, mas a minha criação, se eu falasse aquilo na rua, meu pai já chegava era no tapa comigo e no cinto. Porque meu pai sempre falava que na rua é um reflexo da educação que você tem em casa. E tinha coisas que meu pai não admitia, não adiantava, não admitia, né? E graças a Deus fui muito bem educado por isso, não sou melhor do que ninguém e não morri, né? Os psicólogos aí podem ficar com raiva. Ingratos, isso é importante. Quantas vezes ajudamos as pessoas? Em qualquer situação. Ela melhora de vida, você nem existe. Profanos, isso aqui é importante. Quando alguém diz que a lei foi abolida, você está profanando contra Deus. Quando você prega algo que é contrário à palavra de Deus, você tira também de contexto, não é somente blasfêmia, mas você profana o que está escrito. Se no Antigo Testamento o profeta, Deus fala através do profeta, que o pessoal não sabe a diferença entre sagrado e profano, imagine hoje. Hoje você vai à igreja, que você vê o espírito da Umbanda dentro da igreja de Deus, dizem que é Espírito Santo. Aí o cara desse, que tem esse espírito, que ele acha que um espírito é outro, ele quer dizer que sabe a Bíblia. Interessante. Sem afeto natural, a pessoa não tem afeto nenhum, o cara tá morrendo do lado, só tá filmando, né? Irreconciliáveis, isso aqui é interessante. Sabe quando aquela pessoa te machuca, aquela pessoa te faz o mal e ela tá certa? Ela não se reconcilia. Não, mas eu tô certo. Devolver na mesma moeda. Mas eu tô certo. É isso aqui. Caluniadores. Irmão, se eu fosse mostrar para os irmãos o quanto de gente calunia minha pessoa, eu tenho print, áudio, prova, tenho tudo. Não daria no gibi, eu ficaria rico só com o processo, né? Mas graças a Deus eu sou um cara que não leva pro pessoal. Eu tenho as provas, que se um dia eu precisar eu uso. Mas eu sou um cara paz e amor. Intemperante, não tem temperança nenhuma. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quem são essas pessoas, né? Olha o que elas são. Traidores não precisa falar, orgulhosos não precisa falar, mais amigos do prazer do que de Deus também não precisa falar. 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que que Paulo está dizendo? O cara que está na igreja. O cara que está na igreja. O cara que é usado por Deus, o cara que é ungido. Não são todos. Tem gente honesta, tem gente íntegra, deixando bem claro aqui. Mas essa galera está aí. Por isso que a gente vê pessoas aí metidas com coisa errada, no sentido de conteúdo adulto, né? Igreja não sei o quê, aquilo a tudo. Aqueles escândalos. Que é isso. É isso aqui, ó. O que que Paulo fala? Deste, afasta-te. Eu sou o primeiro a me afastar. Você faz acepção de pessoas. Eu não faço. Eu falo, dando oi, dando bom dia, ajudo se precisar, dou um prato de comida. Esse afasta-te, Paulo está dizendo para você não ser íntimo dessa pessoa. E isso eu me afasto de tudo. Diga-me com quem andas e te direi quem és. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 6 e 7 agora. Porque destes números são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias cobiças, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por que que você muitas vezes fala, fala, prega, prega, fala, fala, a pessoa não aprende? Ela não vai chegar ao conhecimento da verdade? Porque sua mente é carnal. Infelizmente. Tem pessoas que são assim. Não são todas, mas tem pessoas que são assim. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso aí não está no gibi. Eu quero fazer um vídeo específico sobre doutrinas de demônio dentro da igreja, ou dentro do cristianismo. Eu vou trazer os irmãos. Eu vou demorar um pouquinho, mas vou trazer. Tá? Isso aí não está no gibi. Não está no gibi. E eu posso falar que a grande maioria das igrejas cristãs tem doutrina de demônio dentro. Isso não é brincadeira. Se eu for pegar cada doutrina, pegar o manual de cada igreja e abrir a Bíblia, você fica espantado. Você fica espantado. 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. É por isso que quando você vai pregar para um pastor, para um líder, em algumas vezes, ele não entende. Ele não entende. Inclusive, né, alguns, por você pensar diferente, ele também estão cauterizada que já te vê como inimigo. Por quê? Porque você sabe a verdade e ele não está entendendo ou tem medo dela. Infelizmente. Bom, agora vamos aprender sobre o pastor.
né? Ah, Leone, você tem pastor? Meu pastor é Jesus. Pronto. Ponto final. Ah, você tem líderes na terra? Eu tenho líderes na terra, sim. Eu tenho um irmão Fábio, que eu preciso de orientação ele me dá. Eu também tenho a Vossa Excelência, o irmão Valdeci, que sempre me guiou na Bíblia. E eu não chamo eles de pastores. Por quê? Porque João 14,16 vai explicar. Vamos ver? João 10, 14 a 16. Jesus falando: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Meu pastor é Jesus. Ponto final. Se as pessoas que eu vejo como líder pregam a Bíblia, eu as sigo. Não pregou a Bíblia, eu não sigo. Eu não sou preso a homens, eu não sou preso a nenhuma placa de denominação religiosa, eu não defendo isso. Eu defendo Bíblia na Bíblia. Agora vamos entender sobre como adorar a Deus. Infelizmente, muitas pessoas sem conhecimento bíblico acham que você só adora a Deus dentro de uma parede de quatro, dentro de um templo, vamos colocar assim um templo. Ah, eu só adoro a Deus no templo. Não. Primeiro, que ir ao templo não é adorar a Deus, é congregar. A congregação entre os irmãos está no templo. Eu posso fazer uma congregação dentro da minha casa, marcar um almoço. Se eu estou com os irmãos da igreja, é congregação, independente de onde seja. É isso que as pessoas não aprenderam. Mas esse sistema, que é isso, que você não entenda, que você não seja liberto. Mas vamos entender aqui. João 3, 21 a 23. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ué, então onde é que eu vou adorar a Deus o Pai? Vamos continuar lendo. Vós adorais o que não sabeis. Isso aqui muita gente faz. Tem muita gente que está lá na igreja, ou está no templo, está lá achando que está adorando a Deus, não adora a Deus porque nem conhece a Deus, nem Bíblia sabe. E é sincero, estou falando de pessoas sinceras, pessoas que amam a Deus e acham que estão no caminho correto. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O que que Jesus está dizendo? Você tem lido a Bíblia, o Antigo Testamento, para saber quem é Jesus? As igrejas pregam que o Antigo Testamento foi abolido, algumas, né? Como é que eu vou conhecer a Jesus se eu não abro a Bíblia para falar quem é Jesus? A profecia diz Isaías 53. Não, mas calma, se o cara diz que o Antigo Testamento é abolido, essa profecia não existe. É abolido, não vale. Entende como a pessoa prega sem saber? Chamando Deus de mentiroso? Porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus para o ensino, repreensão, né? Agora, por que a salvação veio do judeu? Porque Jesus era judeu. Infelizmente, o sistema religioso exclui o judaísmo de Jesus. Por isso que pregam errado que a lei foi abolida. Muito bem. Uma parte da lei foi abolida, mas eu vou deixar o canal no próximo sábado já vai ter um vídeo explicando sobre a vida cristã e a lei. 23. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que adorar o Pai em espírito e em verdade? Ser a mesma pessoa em todos os lados. A mesma pessoa na escola, a mesma pessoa na igreja, a mesma pessoa na faculdade, a mesma pessoa no trabalho, a mesma pessoa em casa. Eu conheço alunos, não vou dizer a denominação deles, nem o nome deles, nem quais são os meus alunos, são vários. Abre aspas, não são todos. Eu queria tanto que o papai fosse em casa como é na igreja. O senhor acha que uma pessoa dessa é adorador do pai? Nunca. Nunca. O cara vive de máscara. O que que Tiago fala? Que a pessoa se auto-engana. Então, adorar a Deus pela verdade é você viver o evangelho. E olha o que a Bíblia diz. Porque o Pai procura tais que o assim o adorem. Entende o peso disso? Bom, agora vamos chegar na parte da igreja. Ah, porque a igreja é a assembleia, a igreja é a quadrangular, a igreja é isso. Não, irmãos, a igreja somos nós. As pessoas não entendem isso. Eu não sei por que não entende, é tão claro quanto a água. 1 Coríntios 12, 12, 13, 14 dizem assim: Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deixam um corpo, sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Então, quem é o corpo de Cristo? São as placas de igreja ou somos nós? Somos nós. Em nenhum momento a Bíblia defende placa de igreja. Tem igreja que é tão arrogante. Ah, mas a Bíblia fala da gente. A Bíblia não fala de ninguém, a Bíblia não fala nem de vocês. Desce um pouquinho do cavalo.
A Bíblia fala de um povo separado. Não cita nomes. Não citem nomes. Não coloca na Bíblia o que não está escrito. Não forcem a barra. Tá bom? 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Não é a igreja, é todo mundo. Todo mundo que preenche os requisitos. 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Né? Ainda tem gente que vem dizer que a Bíblia não diz que nós somos a igreja. E uma pessoa assim dá prega, né? Bom, e para encerrar nossa pregação rápida, que já passou de 15 minutos, vamos entender um pouco sobre Mateus 22, 35 a 40. Versículos 35 e 36 dizem assim: E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? 37. Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. 38. Este é o primeiro grande mandamento. Sabe de onde Jesus tirou o primeiro grande mandamento que ele descreve aqui? Deuteronômio 6,4. Exatamente. Jesus tirou do Antigo Testamento, Jesus tirou de dentro da Torá, que dizem que Jesus aboliu a lei. E Jesus pregando e ensinando a lei. Impressionante. Aí, versículo 39. E o segundo semelhante a este é: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, mais uma vez, defendendo a guarda da lei. E amarás teu próximo como a ti mesmo está em Levítico 19, 18. De onde Jesus tirou? Exatamente, do Antigo Testamento e da Torá. Meus irmãos, que possamos compreender melhor o espiritual, que possamos compreender melhor um pouco do Evangelho. Isso aqui foi uma coisa bem rápida, simples. E que nós devemos ser espirituais para dar bom testemunho e também para que os outros possam ver em nós o real espiritual do Evangelho. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Um ótimo santo a todos.